Eu entrei na Manchete em 86. Eu estava gravando na Cinédia, porque eu trabalhava numa produtora. Estava gravando um comercial na Cinédia e aí recebi um telefonema do Maurice Capovilla, que ligou para lá, perguntando se eu não tinha interesse de trabalhar com ele, um programa chamado Desafio do Mar, na TV Manchete. E, claro, fiquei muito feliz com esse convite, entrei em contato com ele, fui encontrá-lo na emissora, acertei tudo e comecei a trabalhar lá. Isso foi em outubro de 86. O programa era sobre as regiões do Brasil que viviam do mar, entendeu? Então, a cada programa eu viajava para um canto do Brasil. Minha primeira viagem, eu entrei na Manchete em outubro, em novembro eu fui para Fernando de Noronha, olha que maravilha. Não, a Manchete já era desde o início reconhecida pelo público como uma TV de classe, né? Inclusive o slogan da TV era esse. E assim, a ideia era, TV de classe não significa fazer uma televisão para um nicho, para pessoas classe A e B apenas, não. Isso é até um erro, que todo mundo acha que para fazer televisão para classe C precisa fazer uma coisa pobre. Não, não precisa. A classe C, a classe D também gostam de coisas boas, né? A questão é como falar isso, como fazer com que essas pessoas assimilem e gostem do que você está dizendo, independente do assunto. Então, o desafio, na verdade, era fazer uma programação de classe, uma programação classe A, digamos assim, mas que atingisse todos os públicos. A TV Manchete colocava a ópera, colocava o Nelson Portela a cada início de bloco. Nelson Portela é um cantor de ópera reconhecido aqui no Brasil. A cada início de bloco ele explicava o que a pessoa ia ver, o que o telespectador ia ver naquele ato. E a ópera toda era legendada, quer dizer, então você tinha a obra em si, né, a música que já eram conhecidas, mas tinha a legenda para a pessoa em casa entender melhor do que se tratava. E além da legenda, a explicação de um cantor de ópera. O diferencial da emissora era que você tinha liberdade para fazer o que você queria, entendeu? Pouquíssimas coisas sofriam alguma alteração. Normalmente, se você era um diretor, um produtor, e você queria fazer um determinado programa, sugerir uma pauta, ir por um caminho X, que você achava que aquilo ia dar certo, que aquilo ia funcionar, normalmente você conseguia, não sofria alterações da direção. Raramente isso aconteceu. Maurício Sherman foi um dos grandes pioneiros da Manchete e tinha boas ideias, até porque é um homem de televisão. Quando a Manchete começou, ele já tinha anos de televisão, e grande parte talvez a maioria das pessoas que fizeram a Manchete, começaram com a Manchete, vieram da TV Globo e da extinta TV Tupi. Então eram pessoas já de televisão. E aí ali na TV Manchete eles viram que eles podiam usar o know-how deles e com liberdade, entendeu? E aí eu acho que foi a grande chance e o grande pulo da TV Manchete. Aí a própria TV Manchete decidiu fazer um programa sobre Portugal. Então nós passamos 40 dias gravando em Portugal, foi uma experiência fantástica. Até sofrer acidente de ônibus a gente sofreu, mas graças a Deus. A gente estava indo de uma cidade para outra no interior do país, o ônibus derrapou, capotou, era um micro-ônibus, mas com 5 pessoas da equipe. Mas, assim, ferimentos leves apenas. Mas foi uma experiência fantástica, foi muito trabalho. E 40 dias gravando direto, aí depois chegamos aqui no Brasil, tive um final de semana e emendei 30 dias editando. Eu e o diretor do programa, quer dizer, foi muito trabalho. Às vezes a gente gravava 16 horas por dia, porque você gravava o amanhecer, gravava o dia inteiro e gravava ainda a vida noturna de Lisboa. Então foi muito cansativo, mas muito gratificante. Teve também o Cinemania, que era um programa de cinema muito conhecido, muito famoso na época,
que é um programa do Wilson Cunha, que é um crítico de cinema e pessoa de televisão também, e que foi muito bom fazer e até me deu base para depois vir a fazer o Watson, que é um programa do Universal Channel que eu dirijo. E teve o Cometa Alegria, que era um programa infantil, que eram 4 horas diárias, de segunda a sábado, com duas crianças, que era o Patrick de Oliveira e a Cintia Raquel, e que era fantástico porque o engraçado é que às vezes o redator entregava o texto para eles no dia da gravação. Nós gravávamos 2 dias por semana, a semana inteira. Então, às vezes eles recebiam o texto na hora e decoravam aquele texto na hora. Até hoje eu não sei como é que eles conseguiam isso. 2 crianças. A produção de um evento como o Carnaval é uma coisa gigantesca, entendeu? Então, normalmente, na época, o Carnaval é em fevereiro, então, assim, novembro, dezembro, contratava-se uma equipe específica para fazer a produção do Carnaval. Claro, porque os produtores da casa estavam envolvidos em suas produções. Então, no dia do evento, na semana dos eventos, os produtores da casa trabalhavam nos eventos. Eu mesmo fiz os bailes do Scala, em 92 fui o coordenador de transmissão, coordenador de produção da transmissão. Fiz Avenida Sapucaí em 91, porque era o seguinte, a partir de um determinado ano, a Globo e a Manchete exibiam o desfile em pool, né? Ou seja, com a mesma imagem. Só que em um determinado momento, quando a escola estava acabando, acabava o pool. Então a Globo caía com uma câmera deles, com uma entrevista, ou seja lá o que fosse, e a Manchete caía com uma câmera dela. Eu fui o produtor responsável pela câmera de encerramento do pool, ou seja, quando acabava o pool, entrava para a câmera que eu era o produtor responsável, que a gente tinha que estar pronto ali com uma entrevista, com algum fato, alguma coisa assim. Mas isso assim, era uma estrutura gigante, porque aí cortava do pool e cortava para a concentração, que também com uma câmera específica da TV Manchete. Lá já tinha uma outra equipe, com outro produtor, outro câmera, outro tudo, com alguma coisa preparada para entrar no ar. Quer dizer, então um evento como um Carnaval, é uma coisa gigantesca, que mobiliza a emissora inteira, entendeu? E, evidentemente, a diretriz vem de cima, né? O que se pode mostrar, o que se não pode. E é aquilo que eu falei, na Manchete normalmente podia-se tudo, ou pelo menos quase tudo. A Manchete era uma televisão de arte, entendeu? Assim, o nosso trabalho é uma mistura de técnica com arte. Então, e era isso, era 50% técnica, 50% arte. Porque a gente entendia que é muito importante ter a mistura dos dois para o telespectador ter um bom produto. E o telespectador sentia isso. Era muito engraçado. O seu Adolfo era uma pessoa assim, muito querida por todos. Ele reclamava, ele brigava, mas assim, ninguém levava muito a sério, assim, no bom sentido. Ele era um velhinho, sabe aquele velhinho reclamão, mas que todo mundo gosta? Era mais ou menos isso. Às vezes ele ficava no restaurante do 3º andar, que era onde os produtores, os gerentes, os diretores almoçavam. E era assim, você ia com o seu prato, aí o cozinheiro servia, você podia querer mais, podia querer menos, você falava, me dá um pouquinho mais disso, um pouquinho menos daquilo. O seu Adolfo, às vezes, ficava ali do lado do garçom que servia no bandejão, controlando. Não, põe só isso de arroz. Não, chega, botou demais. Quer dizer, era muito engraçado. E ninguém levava isso muito, ninguém ficava com raiva, ninguém brigava. As pessoas achavam engraçado, porque ele era engraçado, ele era uma pessoa doce, entendeu? Ao mesmo tempo que ele era rabugento, ele era doce. Em outras emissoras, às vezes o dono, o presidente, estava descendo no elevador, ninguém podia entrar. Na Manchete, não. Podia estar o seu Adolfo, podia estar quem fosse dentro do elevador. Se tivesse lugar, você entrava, cumprimentava e acabou. Ele era uma pessoa como outra qualquer ali dentro. Olha, a Manchete foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Já trabalhei em outras emissoras, mas olha,
as pessoas que trabalharam na Manchete sentem muita falta daquela televisão. Porque as pessoas, elas não eram apenas colegas de trabalho, elas eram amigas, entendeu? E a relação patrão-empregado era meio complicada por conta de grana, de pagamento, de salário, enfim, isso era um ponto ruim da TV Manchete, infelizmente. Mas a relação entre os colegas de trabalho era maravilhosa. Você não precisava se preocupar com o outro, porque você sabia que o outro estava ali para te ajudar. Porque hoje nas empresas, de um modo geral, você tem que ter cuidado com a sua sombra, né? Um querendo puxar o tapete do outro. Na Manchete nunca foi assim.